Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Esse é o nosso plantão 01, onde teremos dois plantões. O nosso primeiro plantão será referente ao assunto sistemas hidráulicos e, claro, uma parcialidade de sistema de trem de pouso. O meu nome é Ricardo Garcia, estarei com vocês nesta matéria e em outras no nosso curso de célula. Lembrando que a nossa matéria está codificada na ata 100, Sistemas Hidráulicos, ata 29, e Trem de Pouso, ata 132. Ok, pessoal? O nosso plantão será ministrado somente no modo vídeo, né? Perdão, somente no modo áudio. Vamos encerrar o vídeo para evitar aí problemas de travamento de imagem e de som. Ok, pessoal? Tranquilo? A nossa matéria é uma matéria importante. Ela tem aí um certo grau de importância na prova da ANAC. E eu quero deixar bem claro para vocês também, gente, a nossa apostila, o nosso livro, ele é traduzido da apostila do FAA para o português. É a nossa principal fonte de estudo, tanto para a prova da ANAC, como também, claro, né, para as provas da escola. Ok? Mas existem também outras fontes de estudo. Temos também aí alguns livros que eu acho muito interessante nós, né, lermos, né? É o tal do Aeronaves e Motores, né? O autor é o Jorge Roma. E temos também aí alguns blogs e sites, claro, nunca esquecendo da apostila, o nosso material que é o principal fonte de estudo para a prova da ANAC, ok? No nosso chat, eu vou colocar aqui alguns sites de pesquisa, até mesmo para maximizar aí o estudo de vocês. Ok, pessoal? Então, dando sequência, é uma matéria muito importante, uma matéria de grande importância na prova da ANAC. Temos uma questão, a questão é referente à viscosidade, né? E a resposta, claro, a resposta da número 1 está aí, é viscosidade. Mas o que eu quero falar para vocês sobre a questão número 1, pessoal, o que é viscosidade? Grave isso. Questão de prova de ANAC, viscosidade, ou seja, né, é a resistência que o óleo oferece para o escoamento. Gravem também questão de ANAC. Quanto maior a temperatura, menor a viscosidade. A viscosidade não pode ser confundida com oleosidade. A viscosidade referente aos nossos livros para a prova, para estudos, eu já passo para vocês aí o nome do autor e o nome do livro também. E tem um site muito bom também, tá? Que é de perguntas e respostas. Mas, falando de viscosidade, grave isso. Quanto maior a temperatura, menor é a viscosidade, ou seja, ele fica mais fino. Quanto menor a temperatura, maior a viscosidade. Lembrando que para os sistemas hidráulicos, cada sistema ele possui um tipo de óleo, uma especificação para aquele tipo de sistema, ok? E não devemos confundir a hidráulica com a lubrificação. Hidráulica, ata 129. Hidráulica, ata 129. E sistema de lubrificação, ata 179. Lembrando que a hidráulica é o estudo. O que gera pressão é uma bomba. Vamos ver alguns tipos de bomba mais para frente, ok? Então, a questão número 1 é viscosidade, grave também. Questão de prova também de ANAC, pessoal.
Qual é o nome do aparelho que tem a finalidade de medir a viscosidade? É o viscosímetro. Viscosímetro. Questão de prova de ANAC. Ok? Temos aí uma questão referente a bombas. A bomba do tipo pistão, ela é de fluxo oscilante, constante, intermitente, fraco, pulsativo. Bomba do tipo pistão. Lembrando que a bomba do tipo pistão, ela pode ser de acionamento elétrico e mecânico. Mecânico acoplado na caixa de engrenagens do motor. E a bomba do tipo, ou seja, pistão elétrica, ela é de acionamento elétrico. E lembrando que a bomba também do tipo engrenagem, ela possui o fluxo constante. Resposta 2, Arthur, Ronaldo. Realmente, Charlie, correto. Mais uma questão, a questão 3 também, que vem caindo muito em prova de ANAC. Nós temos aí os fluidos hidráulicos resistentes ao fogo são de origem. Lembrando que a marca Skydrol é a marca, ok? Skydrol é a marca e, claro, né, o óleo hidráulico sintético, conforme a resposta de vocês, e, claro, isso mesmo, a composição química ela é éster fosfato, ok? Questão também de prova de ANAC. A composição química do óleo hidráulico sintético é fosfato éster ou éster fosfato. Correto, pessoal? E a cor? Qual é a coloração do óleo hidráulico à base de éster fosfato, né? A coloração púrpuro, isso, ou até mesmo roxo, como é chamado. O vermelho, Cleberson, o vermelho, ele é, nesse caso, né, para outro tipo de óleo, né? Nós temos aí o óleo hidráulico à base de vegetal, gravem isso, pessoal, à base de vegetal e mineral, ok? O de base vermelho, como foi citado pelo Cleberson, o vermelho é fluido hidráulico à base de mineral. O azul, pessoal, é o vegetal, ok? Isso, questão de prova de ANAC. Vegetal azul e mineral vermelho, ok? O mineral é vermelho. E o púrpuro é éster fosfato. Inclusive, eu quero que vocês gravem isso, tá, pessoal? Que isso é questão de prova de ANAC. E também sobre o viscosímetro. Qual é o mais usado? Qual é o tipo de viscosímetro? Lembram lá na apostila? E também o que eu falei para vocês também em aula é o viscosímetro Seibold universal. É o tal do SSU. É o Seibold universal. Ok? Esse SSU, ele significa cronometrado por segundos. Foi calculado, foi colocado óleo no recipiente aquecido e um orifício de escoamento, ali foi cronometrado em segundos. Então, esse tipo de viscosímetro, o mais usado, é o tal do SSU, que é o segundo Seibold universal. Grave isso, questão de ANAC. Ok? Tranquilo? Claro, há uma determinada temperatura. Aí foi, nesse caso, medido a viscosidade de um fluido. Tá bom, pessoal? Observe que os componentes da hidráulica, eles aparecem com uma coloração púrpura. Ou seja, para informar que ali é Skydrol. Claro que o Skydrol é a marca, né? E nesse caso, claro, né? É o éster fosfato, a composição química, né? O óleo sintético, ele foi testado quanto à resistência ao fogo com o maçarico apontado sobre ele a 6.000 graus Celsius.
mais ou menos isso, a 6.000 graus Celsius, ok? Isso mesmo, Arthur. Esse conceito aí referente ao viscosímetro, correto, é o SciBolt, ou seja, SSU. Isso mesmo. Isso foi questão de prova de ANAC. Claro, não totalmente esse parágrafo, mas o que está escrito aí é ideal para nós sabermos que poderá, nesse caso, cair também na prova da ANAC novamente, ok? Temos aí um componente. Esse filtro aqui, pessoal, a próxima imagem, claro, essa imagem é um filtro tipo micrômico, ou seja, micrônico. O micrômetro é uma ferramenta de medição. E esse filtro é o filtro micrônico. Ele é feito de um tipo de papel, um papelão, resistente a uma pressão de fluido hidráulico, ok? Lembrando que o conjunto do corpo do filtro, ele é composto por cabeça, o próprio elemento e o copo. O copo, ou seja, é o conjunto, que é chamado corpo do elemento. É por aquela região que, nesse caso, passará o óleo. Lembrando que na cabeça do filtro é onde possui a válvula unidirecional. Lembrando que a válvula unidirecional é uma válvula que, porventura, se estiver entupido o filtro, mas vale termos óleo pressurizando, atuando. Claro que a finalidade do sistema hidráulico é atuar alguma coisa. Aí, lá na apostila ele fala freios, reversores, flaps, superfície de comando. Nós temos aí os spoilers, né? E outros dispositivos, né? Da aeronave, tais como o trem de pouso de mobilidade de nariz, também. Tudo, claro, com atuação hidráulica. E a imagem a seguir, como já foi falado, nós temos aí, é claro, né, o nosso elemento, que é chamado de filtro. Eu não vou falar tanto aqui, pessoal, sobre os cuidados com o Skydrow, a saúde e o manuseio. Observe a imagem. Nós temos aí uma imagem aí com uma luva látex de proteção para o óleo, ou seja, para produtos químicos, né? Usar óculos de proteção, máscara, né? Então, são todos os cuidados que eu não preciso estar mencionando aqui, claro, né? Temos que ter ciência da precaução com o fluido à base de éster fosfato, ok? Tranquilo? Esse é o nosso. Aí tem outros cuidados também, referente à mistura de fluidos. Lembrando que para cada sistema há um tipo de fluido, não deve ser, ou seja, né, só se o manual recomendar. Se está no manual, tranquilo. Se não está no manual, não há necessidade, nem deveremos, nesse caso, colocar um outro tipo de fluido no sistema, né? Aí temos aí as contaminações também, que vamos deixar para adiante, né? E claro, né, o nosso filtro, né, que foi mencionado anteriormente, né? Lembrando que o elemento micrônico, conforme a imagem pessoal, o elemento micrônico, ele é, nesse caso, fabricado, ele é projetado, vamos dizer assim, para prevenir aí passagens, né, de materiais sólidos, de mais ou menos, não é mais ou menos, é 10 microns. Ou seja, né, materiais sólidos, tais como aí areia, materiais emborrachados. Nós temos aí também limalhas magnéticas, ferromagnética, oriundo da bomba. E lembrando que o filtro ele vai estar, nesse caso, instalado após a bomba. Após a bomba. É comum, lá no sistema hidráulico básico, o filtro ele vai estar instalado logo após a bomba. Claro que poderemos ter também filtros em outras regiões do circuito hidráulico, mas
é comum e normal encontrar o quê? Filtro após a bomba, né? Ok? Por quê? A bomba, a construção da bomba, se for uma bomba tipo pistão, engrenagem, se tiver com desgaste prematuro, vai estar soltando limalhas ferromagnéticas e, consequentemente, o filtro ele vai reter essas impurezas. Ok, pessoal? E o sistema hidráulico básico, ele, independentemente, vamos dizer assim, né, de sua função e projeto, cada sistema, né, hidráulico ele tem aí um número mínimo, vamos dizer assim, de componentes básicos para o funcionamento. Nós temos aí filtro, poderemos ter bomba manual, poderemos ter aí também bomba, claro, mecânica, elétrica, se for o caso. Temos aí linhas de pressão, temos aí as válvulas seletoras, temos aí switches de pressão e, claro, as suas indicações. E a unidade atuadora, ok? Lembrando que o filtro, finalidade principal, primária, reter impurezas. E essa região aqui, pessoal, é onde possui a válvula bypass, válvula de desvio. E é por aqui que é encaixado o filtro, ok? Segue mais algumas imagens, tá aí, sobre o Skydrol, questão de prova também de ANAC. E claro que o Skydrol, ele emite gases corrosivos, tanto para materiais como para o ser humano, ok? Mas as pinturas das aeronaves, elas são à base de PU, o tal do poliuretano. E esse material, ele evita aí, claro, né, o descascamento. Lembrando que o Skydrol, ou seja, o óleo sintético, como também outros produtos químicos, eles têm aí o poder de desmanchar, desintegrar material. Ok? E falando um pouquinho, pessoal, sobre manutenção do filtro, né? O filtro, claro, hoje na aviação não tem mais troca, né? Perdão, não tem mais limpeza, hoje é troca. Trocou, não tem, né? Dependendo de alguns tipos de filtro. Se for sistema pneumático, dependendo do número X de hora, ele pede para efetuar uma limpeza. Se for aí um filtro metálico, mas para fluidos líquidos, tais como combustível, óleo hidráulico, lubrificante, é trocar. Lá na apostila tem um parágrafo que ele, se não me engano, tem lá um subtítulo que fala sobre manutenção do filtro, né? Aí, nesse caso, né, diz que é fácil, né, envolve limpeza, né, e claro, né, poderá acontecer isso também. Mas nas máquinas que eu trabalhei, pessoal, na linha Boeing e Airbus, né, na linha Airbus que eu trabalho, não conheço nenhum filtro do sistema hidráulico que pede para fazer limpeza e recolocar. Por quê, pessoal? No momento que você tira o filtro, tem os kits de O-ring, o Teflon, as gachetas. No momento que você tira esse material, você tira do lugar, tem que trocar também a junta de vedação, os kits de O-ring, tá, gente? Ok? Então tá aí a imagem do óleo Skydrol púrpuro. Tá aí o nosso filtro micrônico, ok? Existem outros tipos de filtro. E falando aí, claro, de componentes do sistema hidráulico, a imagem a seguir, pessoal, é uma bomba, ou seja, bomba mecânica do tipo engrenagem, ok? A bomba do tipo engrenagem, ela é muito bem-vinda, pessoal, para pressões altíssimas e, claro, né, de fluxo constante. E a bomba do tipo engrenagem, ela possui, claro, né, duas engrenagens. Uma é a motriz, ou seja, está conectada na caixa de engrenagens ou algum elo de engrasamento, de acionamento. Está acoplado na caixa de acessórios do motor. E a bomba do tipo engrenagem, ela é uma bomba mecânica, né?
ela vai consistir aí, como eu falei para vocês, de duas engrenagens, uma a motriz e a outra que é acionada pela própria a motora, né? Pelo próprio a engrenagem motriz que é acionada pelo próprio caixa de engrenagens do motor, ok? E a engrenagem acionada, ela está, nesse caso, engrasada, nesse caso, na motora, sendo acionada por ela mesma. E vai haver folgas. E essa folga, ela está dentro dos limites. É normal. E quem vai vedar a folga é o próprio fluido hidráulico. Lembrando que o fluido hidráulico ele tem funções de pressurizar, atuar sistemas. E o óleo também tem uma outra finalidade, que é resfriar os componentes hidráulicos. Ok? Está aí a bomba do tipo engrenagem de fluxo constante, né? Existem também outros tipos de bombas. Temos aí a bomba do tipo palheta, a bomba do tipo rotor, do tipo pistão, né? Do tipo pistão angular. São tudo tipos de bombas, tá, pessoal? Ok? E cada tipo de bomba é para uma determinada operação, ok? A imagem a seguir, nós temos aí, é claro, fusível hidráulico, que é também um dos componentes do sistema hidráulico. O fusível hidráulico, pessoal, como também é chamado também de válvula unidirecional, né? Ele tem a finalidade de manter o fluxo do fluido numa determinada direção, ou seja, evitar o fluxo reverso do sistema de óleo hidráulico, o fusível hidráulico, né? Claro que tem outros componentes que foram citados nas nossas aulas. O nosso plantão é somente alguns tópicos, né? Não podemos esquecer também, é claro, né, de outros componentes, né? Nós temos aí alguns tipos de válvula seletora. A finalidade da válvula seletora é selecionar a direção do fluido, né? E aí temos aí válvula seletora manual, nós temos aí de 4 passagens e, claro, outros tipos de válvula seletora. A válvula seletora, elas são usadas para controlar a direção do movimento de uma unidade atuadora. A válvula seletora, pessoal, ela tem aí, claro, né? Ela vai proporcionar um caminho para o fluxo simultâneo de fluido hidráulico para dentro ou até mesmo para fora de uma unidade hidráulica, né? Uma unidade atuadora, que nesse caso, né, é um pistão, né? Ela também vai proporcionar um meio imediato e podemos dizer assim que é de trocar aí as direções nas quais os fluidos eles seguirão através do atuador e revertendo, claro, né, a direção do movimento. Ok? A questão número 4. Olha só, questão de prova de... Também, tá, gente? Está lá em tubulações e conexões. A gente vai encontrar isso também lá na parte do capítulo 4, tubulações e conexões. Qual é a cor da plaqueta, do decalque, que identifica aí a tubulação de fluido hidráulico? Questão de ANAC, né? Questão de ANAC. Lembrando que oxigênio é verde, combustível vermelho, lubrificação amarelo, né? Sistema de proteção contra fogo é marrom, azul, se eu não me engano, acho que é refrigerante, se eu não me engano. A questão número 4, correto, Arthur? E questão de ANAC, tá? E lembrem bem, pessoal, cada tipo de decalque, plaqueta, ele vai ter aí, pessoal, uma figura
uma figura também, tá bom? E vai ter a escrita. E a resposta correta é delta. Correto. Azul e amarelo. E agora, falando um pouquinho sobre trem de pouso, lá do capítulo 9, né? Sobre amortecedor. Nós temos aí no amortecedor hidropneumático, questão de ANAC também, é claro. A câmara de óleo, ela está localizada na parte superior ou inferior do conjunto. Lembrando que o trem de pouso, o hidropneumático, pessoal, ele possui dois cilindros. Possui o cilindro externo e interno, ok? O trem de pouso hidropneumático, uma câmara possui óleo, a outra possui ar. E a finalidade do ar, olha só, a resposta correta, a câmara de óleo, ela fica na parte inferior. Inferior. A câmara de óleo. E a câmara de ar na parte superior. Por quê? Por que isso, pessoal? A câmara de ar na parte superior, quando houver o golpe de compressão do trem de pouso, do cilindro interno com o externo, o óleo ele vai subir, ele vai percorrer um labirinto, caminho, e possui lá um tal de pino dosador, que vai restringir a passagem do óleo. Esse restringimento do óleo, essa restrição, vamos dizer assim, ela tem o quê? A finalidade de manter o trem de pouso mais duro, não deixando claro, né, de fazer o papel de amortecimento. Aí o óleo na câmara superior, vedado com o disco, este óleo, nesse caso, ele sobe, e o ar, a câmara de ar, ela tem a finalidade, nesse caso, é claro, de fazer com que o óleo retorne para a câmara de óleo muito mais rápido, para que neste conjunto de trem de pouso hidropneumático não haja o choque do cilindro interno com o externo. Sempre haverá, nesse caso, óleo. Ok? E a câmara de ar não quer dizer que o ar vai se misturar com o óleo ou vice-versa. Ok? Há um disco, esse disco ele é selado, ele vai manter o que? A pressão do óleo, ou seja, manter que o óleo, quando ele chega na parte superior, ele já retorne para o cilindro. Sempre havendo óleo nessa passagem, ou seja, na câmara inferior de óleo, ok? É o hidropneumático. Lembrando que esse óleo não é Skydrol não, tá, pessoal? O tal do éster fosfato. Ele é um óleo mineral, né, uma especificação. Um óleo não inflamável, tá? Óleo não inflamável. Falando do trem de pouso, né, nós temos aí, é claro, alguns conceitos de trem de pouso, alguns tipos de trem de pouso. Nós temos aí, é claro, né, o arranjo do trem de pouso, a construção do tipo de trem de pouso é para cada determinado tipo de aeronave. Temos aí o trem de pouso escamoteável. Quando recolhido, as rodas ficam totalmente escondidas. Elas ficam guardadas. Lembrando que esse tipo de trem de pouso para, nesse caso, o fator aerodinâmico, né? Ele reduz o arrasto consequentemente, né? Aí temos aí o trem de pouso, o tal do semi-escamoteável, quando recolhido, ele fica à mostra parcialmente. Temos aí o trem de pouso triciclo, o fixo, perna fixa, para aeronaves com motores convencionais que voam abaixo, que não são pressurizadas, vão utilizar esse tipo de trem de pouso, ok? E claro, temos aí um componente. Segue a imagem, pessoal. Essa imagem, conforme eu passo a seta, o mouse, observem,
possui um nome. E que nome é este componente? Qual é o nome deste componente, né? Não é o garfo, não é pistão, não é eixo. Ele recebe um nome. Isso, Cleberson, pode ser chamado também de tesoura ou até mesmo braço de torque. A tesoura, como foi mencionado, ou braço de torque, pessoal, tem uma finalidade muito importante no conjunto de trem de pouso. É para evitar que o cilindro externo ele gire dentro do cilindro externo. Ou seja, né, para evitar que o cilindro interno ele gire dentro do externo. É muito bem-vindo para trens de pouso com amortecedores hidropneumáticos. Os amortecedores hidropneumáticos, eles são muito bem-vindos para naves de grande porte. Claro, também de pequeno e médio porte também utiliza também, né? Mas esse tipo de amortecedor, ele vai evitar que a aeronave, durante o pouso, fique quicando, ou seja, a aeronave ela se assenta. Claro que nós já vimos imagens, né, que durante um pouso, a aeronave ela bate de novo no chão, ela sobe. Não é a culpa do trem de pouso. É uma quantidade de massa, de fluxo de ar que a aeronave está recebendo, tá, gente? Um vento muito forte de frente, né? Devido aí ao efeito de sustentação. E o componente que foi citado, isso mesmo, o braço de torque. Finalidade, é claro, de evitar aí o movimento, né? O movimento do cilindro interno com o cilindro externo. Ok? Tranquilo? Dando sequência, nosso material, temos aí, é claro, agora, né, a imagem de um amortecedor, ou perdão, de mais um componente. Componente de prova também, é um assunto de prova também, está aqui, né? Nós podemos chamar de a pergunta que eu farei para vocês, o nome desse componente. Ele possui aí, claro, o mecânico hidráulico tipo pistão, né? Para esse tipo, esse que está sendo mostrado, ele não é autoabastecível, não tem visor de nível para verificar ou abastecer, tá? Esse componente é muito importante. Ele tem no trem de pouso de nariz, tem no trem de pouso principal. Isso, Ronaldo, é o anti-shime. Ou seja, né? Chamamos de shime damper. Shime damper. Antivibração. Ou até mesmo na linha Airbus, é o torque leak damper. Nos Airbus, na linha A318, 19, 20, 21. Agora, do 30, 40, 50, não posso falar para vocês, né? Com certeza. Mas é chamado de torque leak damper. Ou seja, ele é um dispositivo que evita a vibração lateral do trem de pouso durante aí pouso, decolagem ou até, né? Essa unidade, ela é hidráulica, pessoal, hidráulica. É o tal do shim damper, ok? É o shim damper. Ele tem essa finalidade, evitar aí a vibração, nesse caso, né, do conjunto do trem de pouso, ok? Ele mantém aí o alinhamento, né? O alinhamento. E observe que ele está acoplado junto com outra tesoura. Olha só, tesoura ou braço de torque, né? Tem, claro, a finalidade de manter aí as pernas, vamos dizer assim, né? Direcionadas para frente, né?
Evitar aí a rotação do cilindro interno com o externo, né? E lembrando que a tesoura, uma delas é fixada no cilindro interno e a outra no cilindro externo, né? Evitando a articulação e mantendo alinhado o trem de pouso. Ok? Tranquilo? Dando sequência no nosso material, mais uma questão que está na apostila, lá no começo da nossa apostila, é a questão número 6. Ok? Questão número 6. Evita o levantamento do nariz movendo o CG, ou seja, né, movendo o CG da aeronave para a frente das rodas principais. Esta é uma característica do sistema de pouso. Olha só, temos aí o triciclo. A resposta alfa não é. O que é o truque? O truque, pessoal, o truque nada mais, nada menos é a quantidade de rodas que possui uma perna de trem de pouso. Mais de 2 rodas, aeronaves pesadas, vamos dizer assim, né? Elas podem usar até 4 ou mais rodas na perna de força. Aí é chamado de truque. A alternativa Bravo, convencional e bequilha é a mesma coisa. Bequilha é o apelido dado ao convencional. Convencional é o trem de pouso que possui as pernas de força à frente do CG. E de acordo com a apostila, lá na página 1, se eu não me engano, a resposta correta é a resposta delta. Incrível que pareça. Triciclo. Resposta correta é a delta. Está lá no comecinho, se eu não me engano, lá no assunto. O assunto, se eu não me engano, eu acho que é sobre a disposição do trem de pouso, né? Ou seja, a roda de nariz, aonde está localizada, roda principal de um convencional triciclo, ok? Resposta 6 é delta. A questão número 7 são componentes do trem de pouso. As seguintes unidades abaixo. Olha só, pessoal, questão também de prova de ANAC, questão de prova de escola, né? Olha só. A questão número 7 são componentes do trem de pouso. Claro que nós falamos nas nossas aulas, falamos sobre interruptores de segurança, né? Do trem de pouso, né? Eles são, nesse caso, montados, né, em uma braçadeira fixa, na perna de força principal. Ele é atuado por ligações mecânicas, através das tesouras do trem de pouso, né? Temos aí indicadores do trem de pouso. A resposta correta é a alternativa alfa, pessoal. A alternativa alfa, componente do trem de pouso, nós temos aí amortecedores, mecanismo de segurança e sistema de direção. Essa questão aqui, ela foi tirada de um material de perguntas e respostas. Claro que há diversos componentes, né? Há diversos componentes do trem de pouso, né? Claro que a alternativa Charlie, reservatório. O reservatório ele está correlacionado ao sistema hidráulico. O truque e macaco não são componentes do trem de pouso, né? O macaco é uma ferramenta para trocar aí uma roda, um freio, né? Aí, válvula seletora e sistema de direção. A alternativa Bravo, ela está mais próxima da correta, mas, de acordo com a apostila, a alternativa alfa é a correta. Ok? Dando sequência ao nosso material, mais uma questãozinha de prova, referente a trem de pouso. Ela é, nesse caso, para um sistema muito importante, para evitar o vazamento na câmara inferior de óleo de um componente, ou seja, de um trem de pouso hidropneumático, né? Olha só, né? Na junta de vedação
possui um componente que está instalado em uma ranhura no apoio inferior. Estamos falando do quê? Para evitar o quê? A contaminação, tanto de materiais abrasivos, lama, sujeira, neve ou gelo. A resposta correta, pessoal, está lá na apostila também. A alternativa alfa é um anel limpador. Esse anel limpador tem a finalidade, claro que existem outras gachetas para evitar o vazamento de óleo. Mas esse anel limpador é o responsável para manter livre qualquer tipo de material abrasivo. Ele se danificando, não há perigo de vazamento de óleo, mas teremos que ter uma manutenção corretiva. Em todo pernoite, principalmente durante a execução de tarefas, quando a aeronave fica muito mais tempo no solo para manutenção, ou hangares, ou pernoite, ou um perdia, como é chamado, existe tarefa que pede para fazer uma limpeza na parte do cilindro interno com um tipo de óleo não contaminante que danifique. Ok? Próximo assunto agora, pessoal, é referente aos avisos de indicadores do nosso trem de pouso. Lá na apostila tem diversos tipos, né, de indicações. As mais comuns são essa, pessoal. A partir de hoje são essa. Lembrando que a nossa apostila ela não está baseada nas grandes atualidades, na modernidade da aviação. E lembrando que na aviação de grande porte existe um cérebro do sistema de pouso. Na linha Airbus, nós temos aí o módulo LGCU, que é o Land Gear Interface, Land Gear Control Interface Unit. Tirando o vídeo, né, realmente com o vídeo ele trava a imagem mesmo. Obrigado aí, Ronaldo, pelo feedback. Então, pessoal, nas grandes aeronaves modernas, a tecnologia de ponta possui cérebro, possui módulos eletrônicos para que controle os sistemas. Seria o cérebro do sistema de trem de pouso. Controla tanto a operação como também as indicações. Os indicadores de trem de pouso, né, eles têm aí a finalidade, né, para proporcionar aí a indicação visual da posição do trem de pouso, tanto ele recolhido e travado, como também estendido e travado. Ok? Para que tenhamos aí, claro, né, uma eficiência na informação durante o voo, ou até mesmo durante o pouso também. Aí os mecanismos ou dispositivos, né, de alarme, ou seja, sonoro, eles serão incorporados em todas as aeronaves com trem de pousos retráteis ou escamoteáveis, né? Pode ter um alarme sonoro, uma buzina, né, que vai emitir aí um dispositivo, um alarme, vamos dizer assim, barulhento, né, ou não. E, claro, alarme visual, né, lâmpadas, uma ou mais lâmpadas de cores vermelha ou outras cores, mas é comum padrão de cor vermelho, né? O verde, nós temos a indicação verde, trem de pouso baixado e travado, ok? Essa configuração aqui na imagem, pessoal, é o trem de pouso recolhido e travado, ok? Recolhido e travado, essa é a informação. E a buzina, ela vai emitir um alarme sonoro. E a lâmpada, claro, estará acesa quando uma ou mais manetes, nesse caso, né, forem, nesse caso, retardada, né, e o trem de pouso estiver, nesse caso, em alguma posição que, nesse caso, não seja baixado e travado, né? Durante a decolagem da aeronave, quando a aeronave está com o freio aplicado e o piloto ele avança a manete de potência para a posição potência, claro, vai emitir alarmes sonoros.
é um alarme de desconfiguração de decolagem. Ou seja, o freio está aplicado. Como é que eu vou decolar com o freio aplicado? Ou, se o flap não está baixado, como é que eu vou decolar sem o flap baixado? Lembrando que o flap ele é baixado numa angulação para maximizar a sustentação. E se o flap não está baixado corretamente, vai ter o alarme também. Se alguma porta de passageiro ou até mesmo de porão de carga está aberta, vai emitir também alarme sonoro também, é claro. Né? São desconfigurações de decolagem. Se o speed brake, o spoiler, está levantado, também. Né? Mas o trem de pouso, as indicações do trem de pouso, como é o nosso assunto agora, observe a nossa imagem. Essa indicação, ele está informando que o trem de pouso está recolhido e travado. Recolhido e travado. E quando o trem de pouso, nesse caso, durante o recolhimento, uma delas fica vermelho, está informando que o trem de pouso foi recolhido e não travado. Quando ele foi estendido, ou seja, baixado, estiver vermelho, ele vai estar, nesse caso, informando que o trem de pouso está baixado. Essa é a configuração da novo layout da aviação, né? Que lá na apostila ele tem aí algumas figurinhas, né? Algumas imagens que nos informam, né? Mas o mais comum é encontrar esse tipo de situação, ok? Observe a imagem. Olha só, pessoal, o conjunto de trem de pouso. Olha só o serviço mal feito executado. Olha só o tipo de lubrificação. Não há necessidade de encher de graxa. O manual, a ata 12, ata 112, pessoal. A ata 12, que é o tal do servicing, ou seja, né, pode ser de oxigênio, graxa, lubrificação, abastecimento de óleo hidráulico, motor, APU, gerador, né, e qualquer outro tipo de complementação de óleo, drenagem, checagem, vai estar na ata 112 ou até mesmo do sistema. Observe na imagem como está tudo sujo de graxa. Não há necessidade, lembrando que vai somente lambuzar o conjunto, a região. Aqui são articulações, materiais abrasivos, tais como areia, poeira, vai estar em contato com a graxa, vai danificar, desgaste prematuro do nosso óleo, do nosso componente trem de pouso. Observem, temos aqui as molas. As molas, essa mola, observem, é do trem de pouso baixado e travado. Há um target, ou seja, uma peça metálica que vai fazer contato, criar contato com o sensor, e lá na cabine de comando vai ter a indicação de trem de pouso baixado e travado. Observe nessa região, é como se fosse um pequeno gancho, um gancho. O trem de pouso, quando ele vai recolher para dentro do alojamento do trem de pouso, na perna, no conjunto do trem de pouso, ele possui tipo de um rolete, vai se encaixar nessa região. E o conjunto da perna do trem de pouso possui também um target, ou seja, uma peça metálica que vai emitir contato. Observe, para que tenhamos a indicação do trem de pouso recolhido e travado. Olha só, uma fita vermelha, um pino colocado. Durante troca de roda, troca de freio, qualquer tipo de manutenção no trem de pouso, um reboque da aeronave ou testes que vai simular a aeronave em voo, deve ser colocado um pino de aço de segurança para evitar aí, nesse caso, claro, né, o recolhimento acidental do trem de pouso. Aconteceu sim. Se vocês pesquisarem lá na internet, no YouTube, tem alguns vídeos. Claro, aqui são 3.000 PSI de pressão. Aeronave pesada.
dificilmente irá recolher o trem de pouso principal. Mas o trem de pouso de nariz, sim, teremos aí, claro, danos a equipamentos, até mesmo pessoal, ok? Mais uma vez a imagem da tesoura, o braço de torque, né? Observem, serviços de lubrificação não são muito bem feito, muita graxa, isso não é ideal, né? Essa sujeira aí poderá sim, Arthur, ele dá, ou seja, né, fornecer leitura errônea. Observe que aqui nós temos aqui sensores nessa região. Ele vai criar um isolamento e principalmente na linha Airbus, Arthur e os demais, nós temos aí algumas indicações errôneas que dão lá no ECAN, lá no display, né, de land gear, né, e provavelmente, eu não vou dizer que é a grande maioria, mas a grande maioria da eliminação desse tipo de falha é de sensor sujo, com graxa. Inclusive, existem até boletins internos das empresas aéreas que operam com Airbus para utilizar aí o correto engraxamento de trem de pouso. Ok? E claro, nós temos aí serviços de, como foi falado lá na nossa aula também sobre trem de pouso, né? O hidropneumático, né? Tarefas de colocação de óleo, né? Trocar o óleo, colocar um novo óleo no amortecedor. Essa aqui é a bombinha, né? Manual, é conectado lá no trem de pouso, na região inferior, pessoal, né? Essa região aqui é o trem de pouso de nariz. Aqui nós temos a câmara de óleo, nesse caso. Aqui se coloca o óleo, né? E na parte de cima, que não é mostrado, né? Aqui seria a câmara de óleo. Câmara de óleo nessa região, né? Aqui se coloca o óleo. E na parte de cima, a câmara de ar. Eu acho que nós temos aqui mais uma imagem. Essa imagem aqui, pessoal, observem. É uma válvula, é um 3/8, né? Aqui é a válvula de ar do trem de pouso principal. Observem a estrutura também do trem de pouso, conectado na raiz, é um olhal, vamos dizer assim, um rolamento, não bem um rolamento, né? É um olhal, também é lubrificado também com uma certa periodicidade, né? Ok? Observem a válvula de ar do trem de pouso principal. A de óleo vai estar embaixo, na câmara inferior. Um trem de pouso hidropneumático. Ok? E essa tarefa foi citada na nossa aula, está na apostila, né? É uma tarefa, claro, não, né? Cada tipo de trem de pouso é um tipo de tarefa de complemento de óleo, né? Somente curiosidade, pessoal, não está na apostila, curiosidade, somente na cabine de comando, algumas aeronaves, nesse caso a linha Boeing, no piso, teremos uma portinhola que dará acesso a 3 punhos. É o tal do modo do free fall, queda livre. Se porventura houver problema no sistema hidráulico da aeronave, que não consiga abaixar o trem de pouso, vai por queda livre. A manete do trem de pouso deverá estar colocada na posição baixado. Eletricamente está funcionando e, consequentemente, vai destravar a trava elétrica do trem de pouso. Cada perna do trem a um punho. A linha Airbus, ela possui mais ou menos no painel, o painel de comunicação e navegação, ele tem ali como se fosse uma manivela, né? Falando agora de reservatórios, um pouquinho da ata 29, hidráulica, né? O que eu quero que vocês gravem, há 2 tipos de reservatórios, né? Nós temos aí o reservatório hidráulico, o tal do linha e o tal de integral, né? O tipo em linha tem o seu próprio reservatório e ele é completo e conectado a outros componentes.
É um reservatório aeronave de pequeno porte. E as aeronaves de grande porte, o integral, conforme a nossa imagem a seguir, é o integral. O integral, pessoal, ele não tem aí um próprio reservatório, sendo simplesmente um espaço anexo dentro de algum componente, principalmente para manter o suprimento operacional, né? Esse tipo de... Eu vou até recapitular. A imagem a seguir é de um em linha. Em linha. A imagem a seguir, um em linha. Na parte interna do reservatório, questão de prova, há um dispositivo que tem a finalidade de evitar aí a formação de bolhas, de espumas. São as aletas ou defletoras. Tem a finalidade de evitar o movimento do fluido. Lembrando que a aeronave ela muda de direção, ela faz movimentos, trepida, há trepidação também na aeronave. As aeronaves de manobras, também, elas modificam, nesse caso, o ângulo, né, da aeronave. Consequentemente, esse dispositivo vai evitar as aletas ou defletoras, o movimento do fluido. E lembrando, pessoal, que vai evitar a cavitação. A cavitação é o que? É o componente, nesse caso, a bomba, vai evitar a cavitação da bomba. A cavitação é, nesse caso, o componente ele vai trabalhar sem óleo. Ele vai estar sendo acionado sem óleo, né? Porque onde a espuma, a bolha, há ar. E o componente, ele precisa também do óleo hidráulico para o resfriamento das suas peças móveis ou fixas. Lá no começo da aula eu mostrei para vocês uma imagem, é claro, de uma válvula unidirecional, né? A válvula unidirecional, ou até mesmo chamado de check valve. Observem a figura, o sistema desligado, ação de mola, a nossa válvula ela se fecha. A pressão faz com que, nesse caso, maior que a ação da mola. Se houver um fluxo reverso, observem a construção da nossa check valve, ou válvula unidirecional, ou fusível hidráulico, como também é chamado, né? É chamado também disso também, né? Ok? Observem. E quando houver um fluxo reverso, para evitar, ou seja, danos no sistema, é incorporado válvulas unidirecionais. Lembrando que a pressão hidráulica, né, serve para atuar sistemas, tais como flap, aileron, profundor ou algo do gênero. Ok? E no esquemático, né, a simbologia de uma válvula unidirecional, uma check valve, é uma seta. E observem que, olha só, o sistema hidráulico B, nós temos lá o nosso reservatório, para evitar que esse óleo ele retorne para o sistema. E há diversos tipos de válvula unidirecional. Observem, tipo esfera. Temos aqui uma restritora, que é quase também uma válvula, ele é, na real, uma válvula unidirecional, né? É uma check valve, né? Um típico construção de uma check valve. Aqui também, pessoal, observe, elas vêm com uma seta, tá? Para informar durante a instalação, para o técnico não colocar ao contrário. Colocou ao contrário, nós não teremos aí a passagem do fluxo de óleo lubrificando ou atuando algo, ok? Pessoal, esse é o fim do nosso plantão. No nosso próximo plantão, nós vamos falar um pouquinho mais do esquemático do sistema hidráulico.
né? E o nosso plantão, o próximo, vamos falar também de tipos de freios e rodas. Lembrando que pneus e rodas é assunto maçante e cai muito também na prova da Nike. Ok? Esse é o fim do nosso plantão online, onde nós tivemos aqui 1 hora de aula, 1 hora de um bate-papo. Ok? Desejo a todos boa semana, bons estudos e nos veremos em breve no nosso próximo plantão, pessoal. Um forte abraço e até a próxima.